Embora possa parecer uma batalha desigual, na verdade foi muito mais renhida do que se poderia esperar quando os Houthis lançaram um contra-ataque contra o grupo de ataque Harry S. Truman em 15 de março de 2024, levando ao maior conflito naval dos Kill desde a Segunda Guerra Mundial. Isso se deve ao facto de que segundos nesta batalha determinaram o seu sucesso ou fracasso. Os navios do grupo de ataque Harry S. Truman, que incluíam o porta-aviões Harry S. Truman, o cruzador USS Gettysburg e os contratorpedeiros Stout, Jason Dunham e Sullivans, navegavam a cerca de 50 milhas da costa do Iêmen por volta das 18 horas daquele sábado, 15 de março, quando de repente os seus radares detectaram algo estranho. Os principais olhos e ouvidos dos navios são os radares de espionagem a bordo do cruzador e dos contratorpedeiros equipados com o sistema Aegis, que estão situados aqui no Gettysburg ou, como se pode ver na foto, nos contratorpedeiros. Cada um desses radares é um octógono de 3,6 metros de altura com 400 elementos distintos. Existem 4 em cada navio Aegis. Cada navio está espaçado a cerca de 32 quilômetros para formar um cordão defensivo em torno do porta-aviões, que tem um alcance máximo de detecção não classificado de cerca de 322 km. Os radares de espionagem do Gettysburg e do Stout captaram uma série de contactos rápidos por volta das 18 horas. O sistema de radar principal dos navios equipados com Aegis, como os do grupo de ataque Truman, é o radar espião, para identificar e monitorar aeronaves, mísseis e outras ameaças aéreas. Ele usa 3 a 4 matrizes de fase ao redor do navio que fazem uma varredura eletrônica do céu, fornecendo cobertura de 300 graus. Usando 6 megawatts de potência, o radar emite ondas de radar invisíveis no lugar da luz, muito parecido com um holofote potente. O radar consegue ver o que está lá fora, mesmo a grandes distâncias, devido à sua grande potência, que permite que essas ondas viajem até 310 km e ricocheteiem em objetos como aviões ou mísseis antes de retornar. Não são apenas nuvens e pássaros. O radar de espionagem pode fazer centenas de milhares de cálculos por segundo graças aos seus sofisticados algoritmos informáticos, que são um componente do seu pilar de comando e decisão. Os vigias são informados por esta análise de dados ultra rápida que estas interações são perigosas e estão a mover-se diretamente na direção do grupo de ataque. As tripulações da escolta acionam os alertas gerais segundos após identificarem estes encontros suspeitos. Apesar de estarem no teatro de operações há meses e de terem sofrido dezenas de ataques, estas tripulações experientes estão cientes de que desta vez é diferente. Os Houthis tinham um arsenal secreto de armamento guardado especificamente para esta situação, mas não sabiam disso. Em retaliação aos ataques ocorridos no início do dia, os Houthis lançam armas de grande porte, como este míssil. Esta arma, conhecida como Asif, é o míssil de cruzeiro antinavio mais sofisticado que os Houthis possuem. Tem uma ogiva explosiva que pesa 550 kg e é baseada no míssil balístico de curto alcance iraniano Fateh 313. A força de ataque equipada com radares espiões tem apenas alguns segundos para reagir, muitas vezes apenas 15 a 30 segundos, enquanto viaja a Mach 3, ao 2, 300 milhas por hora. O pior nem é isso. O Asif voa a cerca de 20 metros acima da Terra, enquanto segue o seu percurso de 450 quilômetros. Ele desce muito mais ao cruzar a água, atingindo apenas 5 metros acima da superfície. Esta função, chamada Sea Skimming, foi concebida para permanecer abaixo da linha de visão do Spy, passando diretamente por baixo do seu nariz e entrando na barriga do navio. Estando em serviço de vigilância, o Gettysburg é o primeiro navio a reconhecer o perigo que se aproxima. Imagine-o como um sistema de alerta precoce de perigo, posicionado bem à frente da força de ataque. Os observadores podem ver claramente 2 mísseis a aproximarem-se rapidamente no radar.
devem lançar um míssil SM-6, aconselha o Aegis. Após a aprovação do oficial de ação tática, 3 mísseis SM-6 são lançados em direção aos alvos a partir das suas células de lançamento vertical em questão de segundos. Um dos mísseis mais sofisticados do inventário de defesa aérea da Marinha é o Standard Missile 6. A 1,3 km por segundo, o SM-6 é apenas ligeiramente mais rápido que o ASIF. Muitas pessoas pensam que o seu alcance operacional real é significativamente mais próximo de 500 quilômetros, embora o seu alcance declarado seja de apenas cerca de 240 quilômetros. O SM-6 tem alcance para destruir os mísseis ASIF muito antes de eles atingirem o grupo de ataque, pois pode atingir alvos a até 70,000 pés no ar. O localizador ativo incorporado no SM-6 é ativado assim que sai das suas células. Começa a monitorizar ativamente a localização final que a Spy indicou que os mísseis inimigos estariam antes de serem lançados, à medida que se aproxima dos mísseis. O SM-6 é significativamente mais preciso do que os seus primos SM-2, graças a esta matriz ativa no seu nariz. Isto porque, assim que o SM-6 sai do navio, tem o seu próprio localizador ativo que emite continuamente energia de radar em busca do alvo, enquanto um SM-2 requer iluminação dos iluminadores MK-99 do navio até a sua fase terminal, quando o seu localizador é ativado. Devido à falta de um navio, esta variação na mira é essencial para inimigos que se movem rapidamente. Isto pode não parecer muito, mas esses poucos milissegundos podem fazer a diferença entre ser atingido por um míssil e destruir uma ameaça. Os SM-6 localizam os mísseis ASIF que voam rente ao mar e destroem ambos graças às suas incríveis capacidades de rastreamento. No entanto, os Houthis informam os marinheiros da Força de Ataque Truman que estão apenas a começar a sua viagem antes que eles possam comemorar. O grupo de ataque não sabia que os Houthis tinham acabado de lançar uma salva maciça de mísseis porque estavam muito concentrados nos 2 alvos que se moviam rapidamente. Entre 4 e 16 mísseis adicionais foram disparados contra o grupo de ataque pelos Houthis, dependendo de quem você acredita. Estes ainda poderiam perfurar o lado de um navio, mas não eram tão mortais quanto os mísseis ASIF que foram destruídos em Gettysburg. Al-Mandab 2 é o nome dos mísseis retratados aqui. Esses mísseis são essencialmente uma melhoria do Charlie 802, o míssil de cruzeiro antinavio mais popular dos Houthis, com algumas novas características. Paracommissar tem um alcance maior, de aproximadamente 300 km. Além disso, possui um buscador semiativo melhor, graças à assistência iraniana. Isto implica que, até o míssil atingir a sua fase terminal, nos últimos segundos antes de o seu localizador interno ser ativado, ele recebe informações de alvo de uma estação de radar localizada em terra. O grande volume de mísseis apontados para o grupo de ataque obriga os navios a responder estrategicamente. O adversário quer que disparem uma parede de mísseis contra as ameaças que se aproximam, mesmo que seja o seu impulso natural. Nem todas as 96 células VLS em cada contratorpedeiro estão carregadas com mísseis SM-2. Várias dezenas de Tomahawks, mísseis Sea Sparrow avançados e foguetes antissubmarinos fariam parte de uma carga normal. Em última análise, um DDG pode ter apenas cerca de 50 slots para mísseis convencionais. No passado, quando havia apenas uma invasão a cada poucos anos, 50 seriam mais do que suficientes. No entanto, como as células VLS não podem ser recarregadas no mar, isso é insuficiente neste conflito de alta intensidade, que registrou 174 ataques contra navios dos DEWA desde 2023. Os capitães dos Sullivans, Jason Dunham e do Stout devem, portanto, responder a estas ameaças estrategicamente. A capacidade de envolvimento cooperativo é útil nesta situação. Esta tecnologia física, chamada
CC utiliza um transponder bidirecional para transmitir até 850 GB de dados por segundo. Os navios podem processar dados dos radares uns dos outros, incluindo dados táticos do SPI, graças à tecnologia, que é muito resistente a interferências. Isto é revolucionário. Como frequentei uma escola pública, vamos criar uma situação usando números básicos para ver por quê. Suponha que este contratorpedeiro, localizado a 20 milhas a leste do Truman, tem um míssil que pode percorrer 200 milhas náuticas, mas os seus sensores só são capazes de detectar algo que esteja a 100 milhas náuticas de distância. Isto indica que um navio só pode atacar um alvo a uma distância máxima de 100 milhas náuticas. Este navio tem as mesmas capacidades que o Truman e está localizado 20 milhas a oeste. Ele só consegue ver 80 milhas além do Truman por si só. No entanto, o navio a oeste do Truman pode ver tudo o que o navio a leste dele pode ver, enquanto ambos os navios estão em comunicação CEC entre si. Como o outro navio mais a leste está a empurrar as mesmas rotas de volta para oeste. O alcance efetivo do outro navio acaba de duplicar para 200 milhas náuticas. Isto permite que a nave espacial ataque um alvo mais distante, pois está mais longe da ameaça e fora do alcance dos seus próprios sensores internos. Agora podem coordenar melhor os seus disparos e têm a mesma imagem. Operacional graças ao Jason Dunham a enviar informações para os Sullivans e o Stout. Estão agrupados e são consideravelmente mais fáceis de atingir, porque os Houthis dispararam a primeira dúzia de mísseis em salvas. Para evitar que um navio fique sobrecarregado, cada contratorpedeiro seleciona um grupo distinto de mísseis que se aproximam usando a sequência de disparo. Disparar, observar, disparar. Os SM-2 movem-se a cerca de 3,5 vezes a velocidade do som ao saírem das suas células VLS. Também têm um alcance um pouco menor, cerca de 200 km, do que os SM-6, mas são mais adequados para estas ameaças menos sofisticadas. Estes dispositivos, conhecidos como iluminadores, pintam os alvos à medida que os mísseis se aproximam das ameaças e se aproximam dos navios. Considere estes iluminadores Mark 99 como poderosos apontadores laser. 10 kW de energia concentrada são direcionados para um míssil que se aproxima por cada um deles por segundo. Eles travam após receberem instruções do radar espião sobre qual alvo mirar. Isso ocorre porque a energia do iluminador é refletida, atualizando o edges com a localização do míssil, que é posteriormente retransmitida para os SM-2 em voo. Embora possa parecer lento, a operação é repetida dezenas de vezes por segundo até que o alvo ou míssil seja destruído. Semelhante aos mísseis do Houthi, mas superior. O buscador ativo dos SM-2 é ativado para a fase terminal do voo à medida que se aproximam dos mísseis. O Spy procura continuamente por detritos no horizonte quando cada salva de SM-2 detona. O Spy tentará abater os detritos se eles satisfizerem os requisitos para um míssil, que serão uma combinação de distância, velocidade e altitude que a tripulação do navio insere no software de comando e decisão do Aegis para aquele alimentador. Mesmo que possa parecer inútil, perder um míssil de uns $3 milhões é preferível a ter um casco de uns $30 milhões. Os SM-2 eliminam as ameaças uma a uma até restarem apenas alguns mísseis solitários. Como o navio está agora mais próximo da Terra, o seu captor opta por empregar algumas armas de curto alcance e menos dispendiosas, em vez de desperdiçar mais mísseis no que se está rapidamente a tornar uma guerra naval de facas. Além disso, esta arma é ideal para combate corpo a corpo. Está no nome, literalmente. O sistema de armas de curto alcance, CWS, desta metralhadora Gatling de 20 mm e 6 canos, está pronto para causar grandes danos a esses mísseis. O CWS pode destruir alvos em um piscar de olhos graças ao seu radar interno e ao conjunto de sistemas de combate, que pode fornecer até 400 soluções de controle de tiro por minuto.
O C-2 pode detectar ameaças aéreas a até 8,2 milhas de distância com sua cadência de tiro de 4.500 tiros por minuto. Ele também pode engajar alvos que se movem a Mach 2 a até 1.500 metros de distância, o que é extremamente próximo para algo que viaja tão rápido. Esta equipa, no entanto, está preparada e endurecida pela batalha. Ela vai expor os seus canhões na frente enquanto vários mísseis se aproximam do navio. O Kid-2 abre em questão de segundos e os mísseis começam a se partir um a um. O Kel-Is fica sem munição enquanto os destroços continuam a espirrar perto do navio. Isto deve-se ao fato de ele ter apenas um carregador interno com 300 tiros, que se esgota em cerca de 4 ou 5 segundos. Agora que o Suez está vazio, estes enormes fogos de artifício são a única coisa que resta para salvar o dia. O Mk-36, Super Rapid Bloom Off-Board Countermeasure, ao SRBOC, é o nome dado a estes tubos. Em ambos os lados, Jason Dunham carrega 2 destes lançadores de 6 tiros, que funcionam como enormes fogos de artifício. O lançador explode perto do navio após disparar a bala a uma velocidade de 75 metros por segundo quando é acionado. O objetivo é impulsionar o navio contra o vento, o que atrairá o míssil e afastará a nuvem do navio. Isso se deve ao fato de que essa nuvem é composta por 3 a 5 milhões de fios de alumínio individuais que foram superaquecidos pela explosão para criar um alvo com 10,000 metros quadrados. O objetivo dos projéteis de chaff é fazer com que os mísseis percebam o alvo muito maior e se movam em sua direção. No entanto, o míssil atravessa a nuvem e cai na água sem causar danos a nenhum navio. O grupo de ataque Truman pode agora relaxar, pois todas as ameaças foram eliminadas e o radar está limpo pela primeira vez em várias horas. Os Houthis calcularam uma jogada arriscada. Pensavam que a sua coleção crescente de mísseis obsoletos da era soviética e drones modificados pelo Irão poderia ser usada para intimidação e assédio. Também tinham escolhido o alvo mais proeminente neste caso, um porta-aviões americano. Uma metrópole flutuante de aço, sensores e morte silenciosa. Não era apenas uma tentativa de ataque, havia uma mensagem. No entanto, eles não sabiam que a marinha dos Paeoide já estava atenta. Uma rede de vigilância já cercava a área muito antes de o primeiro drone decolar da estação na praia, escondida nas montanhas isoladas do Iêmen. A 60,000 p. Os UAVs Global Hawk monitorizavam assinaturas de calor. Os tremores do lançamento foram detectados por sonares subaquáticos. Mais importante ainda, os preparativos para o lançamento foram interceptados pela inteligência de sinais pelo menos 48 horas antes do ataque proposto. Os Houthis não foram impedidos pelos Yum. Eles esperaram. O Projeto Orion, uma malha de defesa de IA em camadas que integra radar, LiDAR, reconhecimento de assinatura acústica e rastreamento óptico. Rapidamente identificou os drones assim que eles decolaram. Pelo menos 25 no total. Alguns equipados com explosivos, outros configurados como bloqueadores ou iscas. Cada alvo recebeu um plano de engajamento, um nível de ameaça e uma pontuação de probabilidade em questão de segundos. A resposta do grupo de porta-aviões foi mais coreografada do que pânico. Dezenas de ESSM, Evolved Sea Sparrow Missiles, e RAM, Rolling Airframe Missiles, foram disparados sequencialmente do convés do USS Gerald R. Ford. A ativação do Aegis Combat System do USS Normandy criou zonas de destruição sobrepostas no fundo, iluminando o céu como uma tempestade à meia-noite. Mas não foram apenas mísseis. Os drones menores foram travados por lasers em navios de apoio vizinhos que derreteram seus sistemas de orientação no ar. As comunicações recebidas foram interrompidas por helicópteros MH-60 equipados com pods EW, Electronic Warfare. Os sistemas dos FPUASA são conhecidos por interceptar transmissões de drones inimigos e redirecioná-las de volta para o território Houthi ou para a água sem causar danos. Menos de 17 minutos se passaram durante todo o combate.
Um raio de 80 quilômetros foi alcançado antes que 23 drones fossem destruídos. Para recolher telemetria, examinar o seu comportamento e testar a mais recente IA adaptativa a ameaças desenvolvida pelos militares do exército. 2 foram autorizados a se aproximar, não por causa de uma falha no sistema. O porta-aviões não foi atingido por nenhuma arma. No entanto, como agora as luvas estavam fora, o ataque real tinha apenas começado. Nos últimos 10 anos, a Marinha do Zéu tem se afastado da guerra tradicional. Cada interação se transformou em uma coleta de dados e cada drone em um informante não cooperativo. A arquitetura de código, as estruturas de comando e as frequências de sinal do ataque foram todas decifradas e categorizadas em questão de horas. O resultado foi impressionante. Sinais inequívocos da origem iraniana estavam presentes na linguagem do firmware dos drones e nas árvores lógicas criptografadas, que correspondiam aos sistemas recuperados da Síria e do Iraque. Isso era mais do que apenas um ato rebelde da milícia iemenita, e as implicações eram explosivas. Era um componente de um esforço organizado de escalada assimétrica, liderado pela rede secreta de Teherã. E assim os céus gritaram mais uma vez, tão rapidamente quanto haviam parado de rugir. Desta vez, não foi defensivo. No more Arabico. Mísseis de cruzeiro Tomahawk foram disparados de plataformas submersas. Drones com capacidades hipersônicas foram lançados de bases terrestres no Djibouti e na Jordânia. Cada ataque foi cronometrado para causar perturbações, em vez de apenas destruição. Suprimentos subterrâneos de combustível, plataformas de lançamento, locais de retransmissão de radar e torres de comunicação foram reduzidos a cinzas em questão de segundos. A última onda se seguiu. Sob o manto do silêncio eletromagnético total, bombardeiros furtivos, B-2. Spirit sobrevoaram o espaço aéreo carregando bombas inteligentes capazes de penetrar no ar e explodir abaixo da superfície. O objetivo era claro: derrubar a infraestrutura que possibilitou esses ataques. Não matar combatentes. Os restos dos centros de comando costeiros dos Houthis pareciam fósseis queimados quando o amanhecer chegou sobre a Península Arábica. Silenciosos, marcados e sem importância. No entanto, isto foi além de uma simples represália tática. A mobilização foi geoestratégica. Todos na área, da Arábia Saudita a Israel, do Irão à Turquia, perceberam que os Estados Unidos não permitiriam um teste sem custos da sua superioridade naval. O preço já tinha sido decidido. Estava fora da diplomacia e das advertências. Megawatts de poder de fogo, programas cibernéticos de dia zero e o peso do silêncio que só segue um barulho ensurdecedor foram usados para quantificá-lo. Rachas apareceram até mesmo dentro das fileiras Houthis. Conversas interceptadas indicavam frustração. A detecção precoce dos drones levantou questões entre os comandantes. Os técnicos questionaram se os códigos tinham sido divulgados. Alguns questionaram publicamente o papel do Irão, perguntando se Teherã os estava a usar como peões nos seus próprios esforços de escalada. Além disso, havia indícios de que a liderança Houthi poderia fazer outra tentativa, mas desta vez usando táticas de ondas humanas em torno de pontos importantes de transporte marítimo, num esforço para desviar a reação americana para áreas com alta concentração de civis, a fim de ganhar pontos de propaganda. Se for esse o caso, eles cometeram outro erro. Devido ao facto de que a Marinha dos Estados Unidos não estava apenas a preparar-se para uma nova onda, estava quase pronta para fechar o mar. Outra frente começou a se romper, desta vez dentro das cabeças das potências regionais, e não no campo de batalha, enquanto a fumaça do último depósito de drones destruídos se dissipava. Varreduras de radar de espectro total foram iniciadas secretamente ao longo da fronteira ocidental da Arábia Saudita, que há muito é alvo de mísseis Houthis. Em vez de esperar que as coisas piorassem, sua cadeia de comando trabalhou diretamente com os Estados Unidos. O Comando Central, que forneceu partilha de dados,
espaço aéreo e sistemas de alerta precoce, algo que não se via desde o auge da luta contra o ISIS. Para os sauditas, isso era mais do que apenas uma relação, era uma questão de sobrevivência. Os analistas cibernéticos das Forças de Defesa de Israel estavam muito interessados na estratégia de defesa em várias camadas da Marinha dos Israel. Os seus próprios planos para as próximas patrulhas no Mediterrâneo foram cuidadosamente coordenados com a capacidade de interseção, engano e redirecionamento autônomos em tempo real. Os comandantes murmuravam uma nova doutrina estratégica. A contraforça da IA é agora mais decisiva do que a dissuasão tripulada. Mas o ambiente estava tenso em Teherão. Os briefings de segurança interna apresentavam uma imagem mais sombria da perda, apesar dos esforços da mídia estatal iraniana para minimizá-la. As marcas deixadas pela Operação Houthi eram muito pessoais. Operações especiais dos Lebas encontraram muitos fragmentos de números de série que confirmavam a montagem colaborativa em corredores industriais iranianos e catarenses, além de rastrear a telemetria dos drones até instalações em Tabriz e Bandarabas. A provocação não era mais discutível. Foi um revés. De acordo com fontes dentro do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, houve uma breve interrupção no fornecimento de armas ao Iêmen, por receio de que uma nova escalada desse uma desculpa a Washington para atacar diretamente as instalações de produção dos seus aliados. O redirecionamento abrupto das tropas cibernéticas do IRGC para a monitorização interna foi ainda mais preocupante, indicando um receio de descontentamento interno, uma vez que o regime parecia cada vez mais cercado. A mudança espalhou-se então pelo mundo. A OTAN convocou uma reunião de emergência confidencial em Bruxelas. As consequências eram óbvias, mesmo que o Mar Vermelho estivesse longe das costas europeias. Foi assim que um almirante francês resumiu a situação. Uma frota de drones rebeldes pode chegar a Roterdão ou Marsella se conseguir chegar a um porta-aviões americano. A menos que mudemos, seremos os próximos. O que se seguiu foi inédito. Foi sugerida a formação de uma força-tarefa multinacional que seria algorítmica e naval, com assinaturas de calor partilhadas de drones rebeldes, análise de ameaças guiada por IA e um compromisso de instalar um firewall digital que se estenderia de Gibraltar ao Estreito de Hormuz. A guerra autônoma havia chegado à maturidade. O Pentágono, em Washington, estava a agir rapidamente. Outrora experimental. A Operação Sky Fence foi agora acelerada. A ideia é utilizar uma nuvem permanente de drones sensores de órbita baixa combinados com redes de resposta, encriptadas com tecnologia quântica para circundar todos os navios aéreos americanos importantes e aliados vitais. O objetivo era utilizar a antecipação para tornar a reação obsoleta, não apenas para reagir mais rapidamente. Ao mesmo tempo, o ambiente a bordo do USS Gerald R. Ford era calmo, mas concentrado. A tripulação sabia da importância. Tendo servido em dezenas de missões, não tinham sido apenas um ataque de drones que tinham frustrado. Nenhuma ameaça assimétrica, por mais persistente que fosse, ficaria sem resposta, de acordo com a sua nova política. Cada drone destruído era mais do que lixo. Era um nó de dados que aumentava a probabilidade de que o próximo ataque falhasse. E uma palavra silenciosa espalhou-se pelos mares, por países e por redes de aliados e inimigos, enquanto o porta-aviões avançava rapidamente em direção a águas mais profundas, com o sonar ainda a vasculhar o mar em busca de padrões incomuns. Nós reparamos em vocês. De nada. As vossas asas foram contadas por nós. Estamos atualmente a rever os regulamentos. O mundo reparou. No entanto, eles não sabem que os encapuzados têm mais reservado para eles do que isso. Por enquanto, adeus.